pessoal, tudo bem? Estamos hoje aqui para mais uma gravação do nosso podcast do quadro Virando Bicho. Eu sou a Shirlane Cunha. E eu sou a Larissa Paz. Hoje a gente está num episódio muito especial, né, amiga? Porque Muito. hoje, além dele estar presente no YouTube e os cortes no Instagram, a gente está estreando a versão no Spotify, gente. Então agora vocês que não têm tempo de ficar paradinho assistindo o episódio, vocês podem acompanhar a gente durante o trânsito, durante as tarefas de vocês, através do Spotify. Se liguem lá, tá, pessoal? E hoje a gente tem aqui um convidado muito especial. Bom, é tanta novidade hoje no episódio que tem que fazer uma lista. Mas não podemos deixar, tá? De falar para vocês que temos a honra de convidar aqui, de estar aqui conosco esse convidado, que é o Caio Mendes, é o médico veterinário nefrologista de Belém do Pará e que está conosco nesse episódio. Vai esclarecer muitas dúvidas e também vai trazer muitas novidades aqui que tem carro-chefe. Caio, seja muito bem-vindo ao nosso episódio, ao nosso quadro Virando Bicho, tá? É uma honra ter você aqui conosco. Bem-vindo, doutor Caio. Obrigado pelo convite. Me sinto bastante honrado. Já vi vários colegas vindo aqui, eu até pensei, será que vão me chamar um dia? Lógico, O dia chegou, lógico. né? Ai, que legal. Lógico. Para quem não sabe, além de excelente nefrologista, ele também é o rei dos memes aqui na veterinária, Não, aqui amiga, em vai Belém. ser surpresa! Tu já sabe, amiga. Quantos mil seguidores o nosso amigo tem hoje? Conta aí pra gente, Caio. Até a última vez que eu vi, estavam 24.200. Olha aí! E surpresa, Olha. surpresa pra quem? Pra mim e pra ti, só se for. E nem é. Caio, obrigada pela sua Surpresa nas participação. A perguntas. gente tá muito feliz por você ter aceitado o nosso convite. E pra gente dar início aqui, conta pra gente como foi essa tua trajetória, como foi que você decidiu ser médico veterinário e médico veterinário nefrologista? Então, assim, vou puxar lá um pouco mais antes da veterinária, né? Claro. Importante. Estava conversando com vocês antes da veterinária, eu me formei numa outra área que não tem absolutamente nada a ver com a veterinária, né? Que foi tecnologia em eventos. Mas assim, meu sonho sempre foi ser veterinário, desde pequeno. Então eu estudava ali no colégio ali na Avenida Nazaré e tinha um pet shop bem perto. Então sempre que eu saía de lá, eu parava nesse pet shop. Minha mãe já até sabia, assim, quando eu demorava para chegar da escola, que eu estava lá. Então, assim, o pessoal do pet já me conhecia, liberava a minha entrada lá. Então, desde pequeno, eu sempre tive essa vontade, né? Aí, formei no primeiro curso, passaram alguns anos, aí tive a oportunidade de entrar na UFRA, né, para fazer veterinária. E aí, a história se iniciou assim, né, em 2010, quando eu entrei na UFRA. Então, entrei em 2010, formei em 2017, né, depois de algumas greves, enfim. Demorei um pouquinho mais do que o normal. Depois fui fazer residência na UFPA, né, na parte de clínica e cirurgia de pequenos. E depois iniciei minha pós em nefrologia, terminei em 2022 e desde então estou atendendo nessa área, basicamente. Mas então, como você fez a área cirúrgica, você também faz cirurgia nessa área de atendimento de nefrologia? Então, eu tenho especialização em cirurgia, sei fazer cirurgias, mas eu digo assim, eu não sou cirurgião de coração. Eu aprendi porque a gente tem que aprender mesmo, tem que Na ter o nosso pós, diferencial, né? Mas assim, eu deixo a cirurgia, geralmente eu tenho meus colegas cirurgiões que fazem para mim. Que aí Mas você quando precisa eu encaminha, faço, né? mas não é minha paixão. Eu gosto muito mais de clinicar do que de cirurgia. Então, hoje, o seu atendimento centraliza, assim, digamos que 80% na parte clínica e 20% em cirurgia, é isso? Isso. Tá uma diferença importante de se falar, né, que é entre nefrologia e urologia. Nefrologia é a parte clínica da coisa, né, do trato urinário, enquanto a urologia é a parte cirúrgica. Então, tem muita gente que confunde esses conceitos, mas é basicamente isso. Então, o urologista é quem faz as cirurgias, o nefrologista é a parte clínica da coisa. Ah, legal. Interessante esses conceitos. É, porque só assim também as pessoas que estão aqui te assistindo vai saber qual a área que você mais atua hoje dentro do mercado da veterinária em Belém, né? Isso. E como é que for, já que a gente está falando questão de trabalho, você foi bem rápido essa formação, né? Como é que você trabalha hoje? Nível Shirlane, resume tudo em 10 segundos. Essa dinâmica aí do seu trabalho, quais as clínicas que você atua ou você faz em domicílio, como é que funciona?
Hoje eu tenho duas vertentes, né? Pela parte da manhã eu trabalho na Secretaria de Meio Ambiente, lá no município de Marituba. A gente tem atendimentos clínicos para a população também e tem a parte do Castramóvel, né? Que a gente vai falar mais lá para frente, né? E pela tarde, geralmente fico rodando nas clínicas como volante. Então, eu tenho vários lugares, Vital Vet, na Vet Prime, na Clivep, lá em Castanhal, na Sweet Pet. Enfim, para onde me chamam, eu vou. E quem tiver necessidade do seu serviço pode entrar no seu Instagram e lá tem o contato direto com você. Isso, aí tem um contato lá pro meu WhatsApp para agendar as consultas. Perfeito. Ah, maravilhoso. Então, Caio, já que a gente passou pela parte da sua formação, você sempre sonhou ser médico veterinário, hoje você está aí atuando no mercado. Vamos tirar algumas dúvidas, né, das pessoas com relação a doenças do trato urinário. Então, quais as principais doenças que acometem os pequenos animais, certo? E também como você pode explicar isso de uma forma simples. Os primeiros sintomas que aparecem para o tutor ficar atento, tanto no cachorrinho quanto no gato. Hoje a casuística que eu pego mais frequência nos consultórios tem os dois grandes grupos, né? Doenças renais agudas e doenças renais crônicas. Então, dentre as agudas, a gente tem os quadros de intoxicação, questão de uva, de lírio, né? Tem vários componentes que podem causar essa injúria renal aguda. Temos as doenças relacionadas a doenças infecciosas, que acabam gerando glomerulonefrite, como a erliquiose, as piométrias, a giroflariose, leishmaniose. E nós temos muito problema de cálculo também, que eu percebo que vem crescendo bastante nos últimos tempos, né? Praticamente toda semana eu atendo paciente com urolitise, né? Principalmente gato, né? Isso, principalmente gatos. Os cães também, hoje em dia, já Então, bastante também, né? Schnauzer, então, eu vejo Schnauzer, eu campeão. já desconfio. Entrou um Schnauzer no consultório. Isso. Fora isso, nós temos as doenças congênitas, né, que são um pouco menos frequentes, mas que hoje em dia vem aparecendo bastante, né, as displasias renais, principalmente aí Spitz, Shih Tzu, vem aparecendo bastante também. Então, basicamente, essas as suas principais doenças. Aí, indo para a parte dos gatos, né, nós temos os quadros obstrutivos, a síndrome de Pandora, que são bem mais frequentes até do que os cálculos. E os principais sintomas? A doença renal, ela tem as suas particularidades, porque os sintomas são bem inespecíficos, né? As pessoas nunca associam diretamente à questão renal. Começa geralmente com a poliúria e com a polidipsia, que a gente chama, né? Que é aquele aumento da ingestão de água e aumento da micção depois, né? E aquele vômitozinho esporádico, assim, uma vez por semana, que às vezes a gente pensa que foi alguma coisa que o animal comeu e na verdade já é a doença renal já dando alguns sinais. E, assim, geralmente a gente já descobre fazendo check-up de rotina. Então, por isso é muito importante fazer, assim, um check-up desde novinho. Até eu falei das questões das doenças congênitas, então eu sempre recomendo para as pessoas fazerem um check-up ultrassonográfico desde filhotinho no paciente. Que às vezes, por exemplo, eu pego um paciente com 1 ano de idade, com suspeita de displasia na ultrassonografia, e eu não tenho uma referência dele filhote para saber se realmente é ou se foi uma coisa que apareceu depois. Sim. Então, eu sempre recomendo fazer esses exames, esse check-up desde novinho. Perfeito. Essa solicitação de ultrassom, ela deve ser feita sempre, inclusive na fase pediátrica do animal, né? Com certeza. Fica aí a primeira dica para os colegas veterinários aqui. Quanto né, antes a gente ficar atento a descobre essa o problema renal, melhor para a gente conseguir dar uma melhor qualidade de vida possível para os pacientes. Claro. Aliás, o segredo do tratamento é esse, né? Sim, com Descobrir certeza. o quanto antes. E falando um pouquinho sobre diagnóstico, hoje, quais são os principais métodos diagnósticos que você usa como nefrologista para fazer o diagnóstico de problemas renais nos animais de companhia? Vamos começar com um pouco de polêmica já. Pronto, tem aí os marcadores, né? Vamos lá falar. Os exames que não podem faltar quando você fala de suspeita de doenças renais. Sim, durante muito tempo se popularizou diagnosticar doença renal pedindo ureia e creatinina. Então, que hoje em dia a gente já sabe que não é uma avaliação muito superficial. Sim. Então, a gente precisa fazer uma avaliação bem mais ampla do que isso para a gente ter um panorama completo assim, do problema renal. Começando por uma ultrassonografia. Claro, ureia e creatinina a gente usa, sim, mas em conjunto com vários outros fatores. E isso é muito importante falar, porque apesar da gente achar que é uma coisa assim super simples, infelizmente tem muitos colegas que querem fechar diagnóstico de doença renal com ureia e creatinina. Sim. Sem um exame de imagem, sem um exame de urina e inclusive entrando com tratamento, até alimentação sendo trocada no momento errado. Então, é isso aí, doutor. Pode continuar aí pra gente
ressaltar essa E importância se a aí. gente for parar para ver, na IRIS, né, que é a Sociedade de Interesse Renal, lá se você for ver o estadiamento da doença renal, o paciente grau 1, ele não tem aumento de ureia e de creatinina. Então, às vezes o paciente já tem, você não pede uma ultrassonografia para ver se tem aquela perda de relação córtico-medular, se tem alguma alteração, e acaba passando batido porque a ureia e a creatinina estão normais. Então, aí muitas vezes já chega para mim o paciente já estágio 3, estágio 4, e com o tutor surpreso porque para ele foi uma coisa abrupta, mas na verdade já vinha um problema antigo que ninguém conseguiu perceber. E querendo um milagrezinho básico ali, né? Isso sempre. Nefrologia está ocupada de quase tudo nessa vida. Salve o meu animal, já tá no estágio final, dê o seu jeito, Mas não é porque só a gente isso, quer eles não. mais 10 anos com a gente. E outra coisa que é muito negligenciada ainda hoje em dia é o exame de urina, que é uma coisa tão básica que quase nenhum colega pede. Sempre que chega para mim, quase nunca tem urinálise. Aí eu tenho que. Aí o paciente já passou pela ultrassom, eu vou ter que pedir para ele fazer de novo ultrassom só para fazer cistocentese. Então, eu sempre que atendo pela primeira vez, já aproveito o momento da ultrassom para coletar a urina. Então, que a urina por cistocentese é a melhor para a gente conseguir avaliar, né? Com certeza. Então, a gente soma todos esses fatores, né? Exame de imagem, ultrassonografia, exames de urina, exames de sangue, né? Os bioquímicos, os eletrólitos. E hoje tem o SDMA também, que é um novo marcador um pouco mais que a gente Precoce, consegue né? detectar mais precocemente, né, doença renal. Então, juntando todas essas informações que a gente consegue ter um panorama do paciente, conseguir estadiar ele e dar o melhor tratamento possível. Instituir o tratamento na fase certa, né? Que a gente sabe que cada fase é um tratamento diferente, né? Isso. Fora, assim, tem situações que a gente precisa investigar também o que levou à doença renal. Geralmente, a doença renal ela não está sozinha, né? Então, por exemplo, o paciente tem uma erliquiose, a erliquiose, uma das consequências dela é uma doença renal. Glomerulonefrite, por deposição de imunocomplexo. Então, a gente tem que investigar todos esses fatores para a gente poder dar o tratamento mais adequado. Perfeito. Você falou com relação ao diagnóstico, os marcadores. Você costuma pedir na sua clínica, assim, quando você tem um animal suspeito, aqui em Belém faz esse exame ou tem que mandar para fora? Faz. Hoje o SDMA, graças a Deus, já está mais popularizado, né? Há alguns anos atrás era bem difícil, era bem caro também. Hoje o preço já está um pouco mais em conta e já né? tem mais laboratórios fazendo. Então, sempre que possível, claro, adaptando a realidade do cliente, né? Porque é um exame, apesar de estar mais barato hoje, mas ainda é um exame um pouquinho caro, mas sempre que pode, o tutor faz sim. E hoje, quais são as opções de tratamento que estão disponíveis para esses animais com doenças renais crônicas? Só dando uma passada, obviamente, a gente acabou de falar que cada fase a gente institui um tratamento diferente, mas basicamente, assim, a gente tem algumas novidades, alguma coisa assim que tu use mais na tua rotina, um produto que tu use muito, que tu goste? É importante a gente ressaltar que a doença renal crônica é uma doença que não tem cura, né? Uma vez diagnosticada crônica, nosso objetivo é postergar o máximo possível o avanço da doença. Então, basicamente, o tratamento é a gente tentar proteger esse rim o máximo possível, evitar que o paciente tenha outras comorbidades e controlar os sinais clínicos, né? Então, hoje, assim, em termos de tratamento, por exemplo, tem medicamentos como o ômega 3, que já tem uma série de, inclusive o Ograx, né, ali O maravilhoso Ograx. que eu adoro, por sinal, eu fiquei feliz quando vi. Mais um pro time dos que amam Ograx. Eu, particularmente, eu uso o ômega 3 para todos os meus pacientes, pela ação antihipertensiva dele, controle de proteinúria, ação anti-inflamatória. Então, é um medicamento, assim, fascinante. E que a gente pode instituir desde o início, né? Sim, com certeza. E Desde os calma estágios aí, iniciais. ele falou, ele utiliza Ograx. Ou ômega 3, entendeu? Sim. Todo mundo tem suas paixões, né? Eu sou apaixonado por Ograx também. Isso é ótimo. Tem o Ograx Gatos, né? Que é maravilhoso, que é uma cápsulazinha pequena, que às vezes tem muita dificuldade de administrar. O tamanho né? certo do gato, até 5 quilos, exatamente. Mais um fãzão do Ograx aqui. E a hemodiálise? Tu usa, tu indica, quando ela é indicada? Porque é uma coisa assim que tem surgido esses questionamentos, né? A medicina veterinária está evoluindo, graças a Deus, né? Qual é o momento certo para ela? Ela tem uma finalidade boa como tem na medicina humana? Ela não é tão utilizada? Como é que é? Hemodiálise para animais a gente costuma usar assim para o paciente geralmente com injúria renal aguda, que está com aquela azotemia bem severa, né? Ou o paciente crônico agudizado, que a gente chama, né? Aquele que estava estabilizado, mas que por algum motivo agudizou de novo, e a azotemia dele foi lá para as alturas. Então,
é um pouco diferente, assim, da aplicação que tem no ser humano, né? Que o ser humano precisa fazer com recorrência. Assim, Que é em doença renal crônica no ser humano, Isso. né? É importante destacar isso. Nos animais a gente faz basicamente para tentar ganhar mais tempo, né? Para a gente conseguir tratar e para estabilizar um pouco mais rápido, né? Do que com outras ferramentas como fluidoterapia e medicamentos. É um assunto até que me deixa um pouco triste, porque aqui em Belém ainda não tem hemodiálise. Já ia então te perguntar. É uma limitação que a gente tem aqui, infelizmente, né? Enquanto que alguns outros centros, como o Rio e São Paulo, já é uma coisa de rotina que eles fazem. Mas tu acha que teria um público aqui? Tu pega muito insuficiência renal aguda? O público com certeza tem. Todo dia. Olha aí, é uma coisa de se pensar, né, doutor Caio? Vamos, VetLife, né, né? VetLife? Vamos, Né, vamos VetLife? pensar. Fica a dica, doutora. Fica a dica. Um Fica centro de a hemodiálise para os nossos nefrologistas daqui de Fica Belém. a dica, tá? O que a gente consegue fazer na terapia de substituição, né, é a diálise peritoneal, mas que ainda também não é muito frequente aqui na nossa rotina. Essa você consegue fazer? Sim, a gente ainda consegue fazer aqui em Belém, mas a hemodiálise mesmo, acho que é mais perto que tem aqui no Maranhão. Então, bem complicado. Maranhão já tem o nosso Paranão. O Sim, que é pois isso? é. O que é isso, O que é isso, VetLife? A dica tá aí, né? Tá aí, pega quem quer, né? Pega quem quer. Acho que lancei a dica, né? Joguei no teu peito, agora tu recebe essa bola aí, né? Então, assim, a gente já falou tanta coisa, né? Sintomas, tratamento, diagnóstico. Voltando, só não interrompendo, doutora. Não, volte à Vocês vontade. falaram na questão de tratamento, né? Eu olhei aqui para nossa parceira Royal Canin e tem uma coisa que é fundamental, que é a questão da alimentação. A gente vai chegar nesse tópico. Aí você Mas vai... já adiantando, fique à vontade da importância do uso que você faz aí nessa questão da doença renal. porque, tipo assim, vai ter uma pergunta aqui que você vai dar o seu show aqui, ó. Vai falar especificamente sobre a dieta. Sim. Sobre a dieta. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. E assim, existem medidas preventivas, né? Que os tutores podem adotar para reduzir esses riscos de doenças renais em seus animais. Basicamente a questão de estar sempre fazendo check-up, pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, né? Para tentar detectar qualquer problema de saúde, né? De forma precocemente. Como eu falei, a doença renal ela não anda sozinha, né? Então, por exemplo, às vezes o paciente teve uma piometrazinha, uma erliquiose, e, assim, por infestação de carrapato, que o tutor acabou se descuidando e acabou culminando numa doença renal. Então, tem a questão do consumo de água. Então, sempre incentivar os animais a estarem bebendo água, né? Tem animais, por exemplo, na nossa rotina, corrida, os tutores passam o dia fora e o animal ele não bebe água o dia inteiro. Então, a gente tem que se policiar quanto a isso. Meus gatos. Os gatinhos aí verificar se eles se dão melhor com potinho, se é com fonte, se precisa fazer mais alguma coisa para incentivar eles a beberem água. A doutora aqui é especialista, ela sabe melhor do que eu desses manejos. A parte dos manejos, sim. A parte de nefrologista. Fora isso, manter uma alimentação adequada, fazer o programa de vacinação corretamente, fazer o controle principalmente dos carrapatos, né? Que eu pego muito paciente com erliquiose e com glomerulonefrite ao mesmo tempo. Então, é um problema bem sério na nossa região. E aí, então, fica a dica para esses animais, né? A gente fazer uma investigação maior, né? Sim. Inclusive, abrindo um parêntese aqui, lembrando que o check-up, principalmente quando a gente foca nessa parte renal, né, doutor? A gente tem que sempre lembrar de pedir ultrassom e exame de urina também, né? Porque, às vezes, muitos colegas querem fazer o check-up só com exame de sangue. E nem só isso também, mas eu vejo que o check-up se torna uma preocupação quando o animal fica idoso. Mas ele tem que ser instituído na vida do animalzinho Desde também sempre. jovem. Sim. Quando ele é filhote, ele tem que passar pelo primeiro check-up, que é aquela consulta pediátrica. Depois ele cresce. Meu animal tá super saudável. Beleza. Mas você faz também no segundo ano. E no terceiro e assim por diante. Então, eu creio que você já pegou várias raças de cachorrinhos que, digamos, estavam novos, né? Entre 1 a 3 anos de idade e descobriu doença renal. Então, não é esperado, porque as pessoas associam doença renal animal idoso. Sim, né? Ainda tem bastante tem essa associação. Ficou idoso, ficou com doença renal. E não é necessariamente assim, né? Então, tem que fazer o check-up desses animais. E eu verifico também, assim, que, igual vocês estavam falando, a questão do manejo. O preventivo com o manejo funciona muito bem. Se eu tenho um gato, ele se adaptou super bem beber na fonte, beleza, porque ele vai beber uma quantidade maior de água. E se eu percebo que meu animalzinho gosta de beber água mais geladinha, eu posso sair de casa, deixar uma água cheia de cubos de gelo. E outra coisa que funciona muito bem são os sorvetinhos. Eles são feitos em cubos de gelo para os animais, tá? Fica a dica. Com várias frutas que eles possam comer. E ali, no caso, eles conseguem ingerir uma quantidade de água maior. E uma dica também muito especial que eu
Eu costumo até dar para os meus tutores. Você pega aqui um sachê Sachêzinho. desse, dilui numa quantidade maior de água, enche o cubinho de gelo, coloque no congelador e ele pode estar comendo de 2 a 4 cubinhos por dia. Depende do peso do animalzinho. Então, é uma fonte de água também. Essa do cubinho com sachê é ótima, eles amam. Então fica geladinho e ainda é um alimento, né? Porque o sachê é um alimento, E né? tem bastante água. Bastante água. Exatamente. Eu adoro falar isso pros gatinhos. Também. A gente tem que lembrar que cada animal tem sua individualidade também, né? Exato. Então, uma E- coisa que funciona para um pode ser que não funcione Exato, para outro. super Aí você importante. A gente comentou sobre isso aqui no pod que eu era a entrevistada. Que a questão da fonte. Não é todo gato que Sim. aceita, né? Mas a Então, essa maioria, questão né? a maioria aceita, mas de individualizar o paciente, né? Que tem gato que gosta do sorvetinho, tem gato que gosta de tomar na torneira, tem gato que gosta da vazia, tem gato que gosta com gelinho. Conhecer, né, o seu pet. Isso aí é muito importante. E a Identificar mesma e coisa colocar. cachorro. Tem cachorro que só quer beber se a água estiver geladinha. Exatamente. Então, vamos respeitar e vamos fazer pra gente melhorar a condição da Até saúde porque dele, né? fala Gestão também de doença hídrica. renal, a gente pensa, só gato. A maioria é gato. E E não como é, você falou no início, não é. muitos cães têm Sim. apresentado doença renal. Muitos A cães. casuística de gato realmente é maior, mas os cães também, frequentemente, eu tenho na minha rotina. Com E até é certeza. uma coisa engraçada, uma curiosidade que eu trabalhei durante muito tempo aqui em clínicas aqui pelo Marizal também, e eu quase não atendia gato, é bem raro aparecer gato. Quando eu mudei para doença renal, nessa parte de nefrologia, hoje Boom no gato. acho que é 80% gato e 20% de cães, né? Os gatos têm muito problema urinário, Então né? tive que me reinventar, né? De aprender a lidar com os gatos também, né? Os gatos vão dominar o mundo. Sim. Todo mundo tem que aprender a lidar com os gatos. Falar nisso, vou falar aqui um negócio aqui, ó. Um babado que tava tendo aqui, que queriam tirar minha gata daqui. Negativo. A gente não ia Deixa tirar. a gata É aqui. porque os cachorros estão chegando com Estão querendo tudo. dominar o cenário e querem tirar minha gata daqui. Que é isso, gente? Eu vou Ela lhe vai defender ficar- porque no episódio de nefrologia não pode faltar Não o gatinho. pode né? Não pode faltar o Tá. gatinho. A gata, inclusive, eu vou contar a história Tá bom. dessa gata. Fala. Essa gata aqui foi o seguinte: eu fui para um congresso de felinos, o Cat Congress, né? E lá sortearam, eu acho que assim, uns 100 gatos desses, gente. Sem brincadeira, eu não ganhei nenhum. Sério? Eu voltei frustrada. Sério? Quando eu cheguei aqui, eu fui falar com o fornecedor e falei assim: eu quero um gato desse. Aí o fornecedor disse assim: mas não chegou pra gente. Eu falei: não, mas lá era vocês que estavam sorteando. Pode arrumar um gato desse pra mim. Rapaz, eles deram um jeito dele e chegou o meu gato. Eu tenho um ciúme dessa gata que tu não imagina. Ela é uma gata, tá? Porque ela tem útero aqui. E aí, eu tinha uma paciente que era doente renal, a miúda, que era igualzinha a ela, preta e branca. E eu era apaixonada por essa gata. A miúda era muito fofinha mesmo. Ela- O nome dela E aí, o nome da gata é Miúda. Pra quem Seja- não conhece, Seja bem-vinda, essa é a Miúda. E Miúda não vai sair daqui do podcast, Não, tá, não gente? é pra ela sair. Não É só vai. porque- Deixa a Miúda aí. Era só pra colocar um pouquinho pra lá. Voltando aqui pro Dr. Caio, já contei a história da Miúda. A minha já foi. Em relação aos check-ups, só resumindo, então, a orientação é anual. Aí vai depender do estágio do paciente, né? O paciente ali, Perfeito. estágio 1, acho que a cada 5, 6 meses é suficiente o check-up. Agora, conforme vai evoluindo a doença, estágio Aí vai 2, estágio reduzindo. 3, aí você faz a cada 3 a 4 meses, caso não descompense, né? Qualquer alteração no quadro, aí você antecipa a vida pro nefrologista, né? Agora vamos ao seguinte, como você falou, estágio 1, estágio 2, estágio 3. Deixa bem claro lá pro pessoal de casa como é cada estágio. A gente avalia isso de acordo com a creatinina, né? Então, como eu falei anteriormente, o estágio 1, a gente não tem aumento de ureia, né, de creatinina, né? A estágio 2 já tem aquela azotemia um pouco mais sutil. Estágio 3 e estágio 4 já é aquela azotemia bem marcante, que o paciente já tem aqueles sinais clínicos bem evidentes de doença renal. Então, a gente usa essa tabelinha mais ou menos para se basear. Tem tudo, a gente consegue ver com exatidão esses valores lá no site da Iris. Tem tudo certinho, gratuitamente, né? Uma É em inglês, mas dá para classificação, traduzir né? pelo navegador, então é bem tranquilo. E aí fez o diagnóstico do paciente renal, encaminha para o Dr. Caio, que ele vai saber o estadiamento e vai saber o melhor tratamento no momento certo. Isso, É exatamente. isso aí. De preferência, se o paciente ainda... Por favor, Mas no estágio 1 ainda, tá, galera? Viu a alteração morfológica lá no ultrassom, encaminha para o Dr. Mas isso Caio. acontece muito em quase todas as especialidades, né?
muitas das vezes, casos de otite, por exemplo, chega para mim quando o animal já está muito mal. Então, eles já tentaram fazer de tudo, colocar tudo quanto é medicamento lá dentro. Então, provavelmente é o que acontece com você, é o que acontece com você. Mas isso que está acontecendo aqui, como o podcast, a gente abrir para vir vários profissionais especializados, é para justamente os outros veterinários entenderem também que precisa levar no especialista antes do animal se agravar. E também olhar para um profissional como você e também ativar a vontade de se especializar. Como qualquer outro profissional que vem aqui, que a pessoa goste, não, eu gostei mais daquela área. Então, assim, é importante ter essa questão da especialidade. Da agora em diante, a medicina veterinária para o futuro, ela não vai ter limite. Então, os animais vão buscar, digamos assim, os tutores, né? Hoje, agora, o termo não é tutores, tá, gente? É responsável. Mudou o termo. Então, os responsáveis, eles vão buscar especialista para atender seus animais. Sim, eles buscam cada vez mais. É Eles até buscam. engraçado isso, porque quando eu me formei em 2017, ainda não tava esse boom das especialidades. Então era mais assim, Olha aí. o clínico geral tinha um ou outro assim especialista. Imagina quando eu formei, então. É. Aí eu percebi de uns 3 anos pra cá, assim, deu uma explosão assim das especialidades, né? Pois é. E vai só aumentar. Mas é Sim. legal isso, sabe? Porque assim, eu acho que assim, é importante a gente trazer o especialista para dar algumas orientações básicas para o clínico não comer bola, tá? Essa questão aí que a gente está falando aí dos exames necessários. Mas é importante também para mostrar pro clínico o limite dele. E onde o especialista está ali para auxiliar ele, para ajudar ele, entendeu? E não para ser um concorrente ou alguma coisa É assim. até Com importante certeza. ressaltar isso, que a gente não tá falando que o clínico não pode resolver os problemas, né? Pode, Resolve. mas ele tem o seu limite. Você Isso. estuda mais para isso, você se especializa para isso. Então, muito provavelmente, o clínico ele não vai ter aquela expertise, não está fazendo aquelas atualizações periódicas que um especialista faz Voltada para só dar pra o uma melhor área. tratamento para o animal. Né? Então, eu acho que assim, tem que ajudar o clínico a resolver o problema inicial, tem. Até fechar um bom diagnóstico, tem. Mas também tem que saber fazer o clínico entender, e isso é um dos objetivos nossos aqui, que tem um momento que ele tem que realmente encaminhar para o colega. Tem muita gente que ainda pensa assim, eu vou encaminhar o meu paciente, eu vou perder meu paciente. Não. Mas na verdade vai. não, eu trato o problema e falo, volte lá com o seu clínico para ficar fazendo acompanhamento, qualquer coisa você retorna comigo. Então, E assim, tem outras trabalha áreas junto, que né? você Até- não vai atuar, entendeu? Aquele paciente Exatamente. provavelmente não vai ter só aquele problema. Então, vai ter outras alterações que são clínicas. É o clínico dele que vai resolver. Ou outro especialista, porque às vezes é renal, é cardiopata, é isso, é aquilo, é endócrino. Então, a grande maioria das vezes. o poodle tem tudo, né? Então, dá pra fazer uma junta médica ali. Pensa no desespero. Quando eu pego um dermatológico atópico, né, que eu preciso mexer na alimentação dele, eu falei, e agora? E agora, o que eu Porque faço? se eu tirar a ração hipoalergênica dele, ele vai o descompensar. que eu vou descompensar? Aí nossos amigos nutricionistas entram em ação. E se virem, façam uma dieta que dê pros dois. Por Exatamente. falar em dieta, esse é o momento. Tá vendo? Fala aqui pra gente da importância da alimentação. Primeiro, assim, como a alimentação, uma boa alimentação, ela pode influenciar na saúde do animal, principalmente a renal. E vamos falar um pouquinho, assim, da importância da alimentação para o paciente renal. O que a gente tem de importante aí? O que a gente tem de diferencial no mercado? Então, o paciente com doença renal, a gente tem que entender que o rim, ele é o nosso filtro do organismo, né? Então, em condições normais, o paciente ele pode ingerir aquela quantidade padrão de fósforo, de proteína, que ele não vai ter nenhum tipo de problema. Mas da feita que o rim começa a não exercer suas funções adequadamente, então tem alguns nutrientes que a gente tem que regrar, principalmente o fósforo e a proteína. Lembrando que a proteinúria e a hiperfosfatemia são 2 fatores agravantes da doença renal. Então, o paciente que está descompensado nesses 2 sentidos, ele tende a evoluir com mais rapidez, né? Então, as rações renais, como aqui a nossa da Royal Canin, elas Maravilhosa. entram são extremamente fundamentais para o paciente renal, que ele ajuda a controlar a hiperfosfatemia. Ô, palavrinha difícil, né? Não, Hiperfosfatemia. Controla o fósforo, né? Vamos falar assim. Isso, Né? pronto. E ela tem um teor de proteína mais reduzido e proteínas de alta qualidade, que a gente não precisa também excluir 100% da proteína da dieta do paciente, né? Mas a gente tem que ter esse controle. Principalmente quando a gente fala em gatos, né, doutor? Isso, com certeza. E então, assim, a alimentação é parte... Sim, acho que 80% do tratamento do paciente renal é a alimentação. Posso entrar aqui também mais numa... Pode, fica à vontade. Ração renal, a partir de que estágio ou a partir de que alteração de exame a gente tem que entrar? Porque isso aí é uma polêmica ultimamente nos congressos que eu tenho acompanhado de felinos, né?
Antigamente se instituía a ração renal desde o início, há alguns anos atrás, Sim. né? Hoje a gente sabe que a necessidade proteica do animal, eu falo especialmente dos gatos, mas a gente sabe que o cão também tem, ela tem que ser suprida de alguma forma. Então tu tem que estar ali fazendo o equilíbrio entre não dar muita proteína e não deixar de dar muita proteína. Na sua experiência hoje, qual é o momento que você entra com a ração renal? A partir de que fator, que parâmetro, o que você avalia ou é estágio? Eu sou mais da vertente já que, assim, eu só entro quando o paciente já tem aquela azotemiazinha, quando o fósforo já está começando a descompensar. Uma informação importante que o paciente renal, a gente não usa aquele parâmetro do laboratório de fósforo, então ele sempre tem que ter um Sim. pouquinho mais abaixo do que o normal. Isso também é importante colocar. Isso. Aqui. Aí, então, geralmente eu entro já pro paciente estágio 2, estágio 3 e 4 é obrigatório. Eu entrei na faixa do sim. 2, mais ou E aí, menos. avaliando o fósforo. Isso, avaliando o É fósforo. super importante, porque aí outra coisa que eu falo, ainda pego colegas entrando quando só tem alteração em anatomia, Sim. né? Que aí tu não tem aquela alteração ainda da filtração, então tu ainda tem a necessidade de manter a proteína, né? Então é Isso. muito importante isso aqui. Aí tem uma particularidade tu também, que colocou. assim, geralmente eu não entro com a ração renal com o paciente internado, porque a gente sabe que o paciente na internação ele está num momento de estresse, ele está ali às vezes enjoado. Então, se você força uma alimentação renal dele na internação, ele vai levar essa lembrança para casa Vai e criar uma dificilmente você vai aversão, né? conseguir fazer uma dieta fixa com a ração renal. Então, E aí, mais uma coisa aqui que eu acho que é importante colocar para os tutores e para o colega. Doutor, meu animal não come a ração renal de jeito nenhum. O que que faz? O que eu faço? aí a gente chama nossos colegas nutricionistas e fala... E se vira. Se virem. Tá aqui os parâmetros, o que ele precisa, te joga. Mas isso é importante, porque assim, tem animais hoje em dia, né, com alimentação natural cada vez mais frequente, então tem muito cão que já desde novinho não come ração. Então é bem difícil você introduzir já depois de idoso uma ração para esse paciente. Então, nesses casos, assim, não adianta ficar forçando, porque não o paciente vai ficar sem comer e vai piorar tudo. Então, a gente encaminha para o nutricionista ver de que forma pode fazer esse manejo, né, e adaptar para a realidade dele. Tá vendo? Espaço para todas as especialidades. Exatamente. Só que aqui a gente tem um carro-chefe diferencial também, né? Porque o sachê, digamos aqui, o patê, ele ajuda bastante os animais que são ruins e não conseguem aceitar, digamos, a ração em grão seco. Então, quando a gente coloca o patê misturadinho, aí eles conseguem ter uma aceitabilidade maior, não é isso? Inclusive, por exemplo, eu creio que na sua rotina de cães e gatos também, tanto cães quanto gato, a frequência maior é com relação a problemas urinários, cistite, Sim. certo? E aí, nesse caso, que eu olhei aqui a ração, logo você já indica fazer o tratamento associado com a ração, já que a gente está falando sobre isso, ou tem que ter um critério com relação a isso? Bom, eu particularmente eu gosto de, por exemplo, pacientes que têm esse problema de obstrução, de cistite recorrente, eu sempre gosto de fazer um determinado tempo com a ração urinária. E assim, os resultados eu vejo assim que faz toda a diferença o animal que come a ração terapêutica com o que não faz. Então, Doutor, para todo cálculo? Ou específico? Ou não, todo cálculo pode ser usado a urinária em qualquer situação? Ou tem a separação? Conta aí pra gente um pouco dessa cálculo experiência. já é uma outra particularidade, porque a gente tem assim os cálculos que a gente consegue fazer a terapia de dissolução e outros que infelizmente não. Eu vou falar dos dois principais, que Perfeito. é estruvita e oxalato, mas tem vários outros tipos de cálculos, né? O cálculo de estruvita, então a gente consegue tentar fazer uma dissolução, claro, se tiver no tamanho ainda assim, seja viável tentar, o paciente não esteja com hematura, não esteja com dor exagerada, eu sempre tento. Eu sou chato que eu mando para cirurgia sempre em último caso possível. Ah, mas isso é bom, Sim, né? Porque a legal. cirurgia é um estresse pro tutor e pro animal, Sim, né? se a gente puder evitar ter toda essa Lógico. manipulação, recuperação cirúrgica, a gente tem que tentar, né? Então eu já Sim. tive, graças a Deus, tive bons resultados já com terapia de dissolução, então eu sempre gosto de tentar. Agora, claro, se o paciente começar a ficar recorrente durante o tratamento ou obstruir, aí realmente tem que antecipar a cirurgia, né? Mas voltando, os cálculos de estruvita a gente consegue tentar, né, com a ração urinária, fazer essa dissolução. Aí, no caso das cadelas, tem uma particularidade que geralmente os cálculos de estruvita estão associados com infecção urinária, então é imprescindível fazer exame de urina, né, a urocultura com antibiograma, porque às vezes só a dieta não vai ser suficiente, então a gente precisa fazer um período mais prolongado de antibiótico, né? Já os cálculos de oxalato, infelizmente, a gente não consegue fazer essa dissolução, né? Mas, assim, se forem microcálculos, que você vê o tamanho da ultrassonografia ainda tem condições de passar pela uretra, a gente pode tentar usar algumas ferramentas para tentar expulsar espontaneamente, né?
Agora, se já for grande, aí realmente tem que fazer a resolução cirúrgica. E o mais importante, trabalhar na prevenção, porque infelizmente tem muitos colegas que retiram cálculo e simplesmente descartam o cálculo, não mandam para o laboratório. Boa, é isso daí. Olha para aquela câmera ali, dá o Fala. teu recado pro Vete agora. Vete, esse é o De seu Vete momento. pra De Vete Vete. para Vete. Manda aí, doutor Por Caio. favor, Vetes, mandem o cálculo para o laboratório, porque senão o paciente já formou o cálculo uma vez. O que ele garante que ele não vai formar daqui a uns meses de novo, né? Então não dá pra gente ficar submetendo o paciente à cirurgia a Para cada 6 instituir meses. o tratamento certo, né? Eu É tenho isso uma aí. história de um paciente, um Beaver Terrier, não sei se vocês conhecem essa raça aqui. Conheço. Parece um Beaver Yorkshire. Terrier. Paciente. Ele estava com 8 meses de idade e já tinha feito 2 cistotomias por cálculo. 8 meses. 8 meses de Ô, idade. dozinho. A doutora já estava tão desesperada que ela estava até pensando em eutanásia. Eu já falei, não, calma, vamos Nossa. verificar aqui. Né? Então, assim, eu revirei ele de cabeça para baixo, porque não tinham feito análise de cálculo, né? Não tinha nem indicativo do que poderia ser por que ele formava tanto cálculo. Então, a gente fez um check-up completo e descobri que ele tinha shunt. Então, era por causa do shunt que ele formava os cálculos, né? Então, encaminhei para os colegas cirurgiões, fizeram o tratamento e, graças a Não Deus, o teve paciente ficou mais. estabilizado, né? Ficou bem, né? Super interessante, né? Sim. Tu vê que um outro problema em outro órgão, né, vai gerar o problema da... Isso, é Então, paciente com essa questão shunt. da recidiva também é outra coisa importante, né? Que os Isso. médicos devem estar atentos a outros órgãos, a outros sistemas, É né? importante, assim, a gente tentar analisar o núcleo do cálculo, porque é o núcleo que é o responsável pela formação do cálculo. Então, a gente precisa saber o que foi que formou ele, né? Uhum. Porque a gente tem as análises que dizem os componentes que tem no cálculo, mas que não dizem o que foi que formou. Então, Sim. é importantíssimo. E hoje, infelizmente, são poucos laboratórios no Brasil que fazem essa análise, né? Geralmente tem que mandar lá para o Sudeste para fazer análise, mas sempre que possível, sempre que o VET conseguir, é importante fazer essa análise, que ajuda bastante. Perfeito. Excelente. Perfeito. E só abrindo um parêntese aqui também, né? Quando a gente pega uma ração boa dessa, igual o da Royal Canin. Por falar nisso, amiga, vamos abrir logo esse espaço aqui. Vamos contar essa novidade aqui, ó. A gente estava a caminho aqui do podcast e a gente fez uma story falando que a gente tinha algumas novidades hoje, né? E uma das novidades é a nossa nova parceria. Excelente. Com nada mais, nada menos que com a Royal Royal Canin, Canin. né? Trazendo aqui essa linha de alimentação maravilhosa para cães e gatos. Tem toda uma linha normal que classifica por raça, por tamanho, por espécie. E tem também uma linha terapêutica que os veterinários amam e prescrevem com toda a segurança do mundo. Royal Canin agora é o nosso novo parceiro do Pod Virando Bicho. E a gente tá muito feliz com essa parceria, né? E maravilhosa. Porque é uma parceria que chegou, tá, pra gente. A gente ainda não tinha ração. E nada mais, nada menos, né, do que ter essa ração premium com a gente. Tá apoiando esse projeto. Sem contar que cada especialista que vem aqui, a gente tem uma linha terapêutica que atende o tutor. As necessidades daquele animal, né? Exatamente. Porque o tutor vai ter essa facilidade de poder ou comprar em grão para dar para o seu animalzinho, né? Comprar em sachê, comprar em patê. Então, o animal vai ter uma maior aceitabilidade, principalmente quando ele passa por uma triagem e vê a necessidade de uma ração terapêutica. Então, como você estava abordando, tem muitos animais que não aceitam, mas se eu dou aqui um sachê que já tem um no mercado, que é da mesma linha terapêutica, isso vai se tornar mais fácil para você como médico veterinário, que vai ter um tratamento de excelência, e para o animalzinho que vai recuperar melhor. E pro tutor também, né? E pro Porque tutor a alimentação também. natural, ela dá muito mais trabalho, né? A Dá pessoa mais precisa... trabalho. Muito, muito. E assim, a Dá. gente tem toda uma ração já balanceada, com todos os nutrientes que ele precisa, né? Então, assim, eu sempre falo que a alimentação natural, pra mim, é a última opção. Né? E aí, uma coisa que eu queria falar aqui também da Royal Canin é que, além deles terem uma variedade absurda da linha terapêutica e, assim, para cada caso específico, que ajuda muito a gente no tratamento coadjuvante das doenças, eles também investem muito em ser muito palatável. Então, assim, poucos animais rejeitam a Royal Canin. Então, isso é muito importante, porque na hora de você escolher uma marca, você vai para aquela que você já tem quase que certeza que o seu animalzinho vai aceitar, né? Porque a gente falou ainda agora assim, e se o animalzinho não quiser? A Royal Canin é uma marca que investe em palatabilidade, então dificilmente
tu vai ter uma versão do Eu animal. sempre Sim. falo que é a ração que tem cheirinho de batata palha. É porque ela é muito cheirosa, né? É uma ração muito cheirosinha. E agora é o nosso novo parceiro. É, e a gente tá muito Seja feliz. bem-vindo, Royal Canin. E eu me sinto bastante feliz com essa parceria, justamente aqui no programa que eu tô, porque um produto que eu uso assim diariamente, né? A gente estava falando de cálculo, então a Royal Canin tem a urinária SO, né? É S de estruvita e O de oxalato, então já diz muita coisa. Ela ajuda no tratamento da dissolução de estruvita e ajuda na prevenção de oxalato e impede que o cálculo de oxalato cresça mais rapidamente também. Então é maravilhoso assim poder contar com essa opção da Royal Canin. Então sinta-se bem mais especial, porque foi no seu episódio Que a gente está estreando a parceria. Muito legal. Me patrocina, Royal Canin. ó. Aê, mais um aqui, Royal. Gente, voltando aqui para as perguntas, bora fazer aqui umas polêmicas. A primeira pergunta aqui que eu tenho para fazer, doutor, a gente já falou até um pouquinho sobre isso, mas só para deixar claro aqui, todo cálculo tem que operar? Não. Quando é que a gente tem que olhar para aquele cálculo e falar assim, não, isso aqui não tem jeito, pode ir para cirurgia? Geralmente eu mando para cirurgia já os pacientes que têm aquele cálculo, já parece uma pedra palme gigante dentro da bexiga, que aí realmente não tem como passar, né? Não adianta ficar insistindo num tratamento que só vai causar mais sofrimento para o paciente, vai postergar o problema. Então, assim, casos de cálculo muito grande, cálculos assim que eu tenho praticamente certeza de que é oxalato, né? Porque o exame de urina, ele dá esse indicativo mais ou menos pra gente. Ele não fecha totalmente, mas, por exemplo, pelo pH ácido ou alcalino, a gente sabe mais ou menos qual é o tipo de cálculo que o paciente tem, né? Então, assim, ou vai para cirurgia também quando a gente tenta fazer o tratamento clínico e a gente vê que não tá tendo um resultado tão bom, aí a gente já encaminha para cirurgia também. Ou quando o paciente obstrui, né? Quando o cálculozinho desce para a uretra, causando algum tipo de problema. E são basicamente nessas situações, assim. Ou quando o paciente começa a ter aquela hematúria muito frequente, ou tá com muita dor, aí a gente antecipa a cirurgia, né? Perfeito. E aqui eu tenho mais uma polêmica antes de passar a bola aqui para minha amiga Larissa. Vai, você adora. Ei, Meu Deus, será que eu todo vou... mundo olha aqui, nós duas, aí não sabe, né? Mal sabe que ela que adora uma polêmica. Eu adoro. Todo mundo que vem aqui, eu jogo uma bombinha aqui no Mas meio, é verdade, né? ela adora uma polêmica. Gente, eu causo discórdia. Eu sou a mais tranquila, não? Será que eu vou ser cancelado? Não, é uma polêmica muito Você importante. não pode ser cancelada. Muito importante, muito importante. Na verdade, eu acho que isso é uma das minhas maiores brigas na clínica de felinos, porque a gente também atende muito a questão da parte urinária, né? E, inclusive, tem muito a ver com o comportamento em alguns gatos. E aí, uma coisa que eu sempre pego, que eu quero, assim, me descabelar. E eu tô jogando agora a batata quente pra te responder como especialista. Doutor, toda cistite precisa de antibiótico? Não, de forma alguma. Olha para aquela câmera, dá o seu recado para os veterinários e explica que eles não podem ficar usando antibiótico assim, à torta e à direita. Claro, existem as cistites bacterianas que a gente vai precisar usar o antibiótico, com certeza, de preferência tentando fazer o antibiograma, né, pra gente ter o norte do que usar. Mas assim, por exemplo, falando dos gatinhos que tem problema de cistite, idiopática, né, síndrome de Pandora, grande maioria não precisa de antibiótico. Se você for fazer a urinálise, você vai ver que nem bactéria vem, na grande maioria das vezes, né? Fizer a urocultura, não vai crescer também, né? Claro, tem aqueles fatores de sondagem, que às vezes pode levar um pouquinho de bactéria lá para dentro, mas que hoje a recomendação, inclusive, é tratar a cistite a cistite bacteriana, no caso, somente quando o paciente tem sinais clínicos evidentes ou importantes. Então, às vezes tem uma bactériazinha lá, mas que não está causando nenhum tipo de problema para esse paciente. Então, assim, de forma alguma, passar antibiótico assim, sem, primeiro, pelo menos fazer uma urinálise e uma urocultura para saber. Que é o que acontece, né? O paciente fica resistente. Meu gatinho começou a urinar com sangue, amoxicilina. Urinou de novo com sangue, dá uma cefalexina. Então, quando ele realmente vai precisar, quando ele tem uma infecção realmente importante mais lá na frente, a gente vai fazer a urocultura, aí vem o que? Gentamicina pra gente, vem meropenem, a gente vai dar tiro de canhão num negócio que... E às vezes não vem mais opção. Às vezes Já aconteceu comigo, um paciente resistente a tudo.
né? Então, isso aí era uma E é coisa que eu queria desesperador, colocar né? aqui. Porque, gente, é uma coisa que a gente pode evitar. Desesperador. Sim. A gente fazer o uso racional do antibiótico, isso aí é muito importante para o nosso A coração. assistente toda a área. idiopática hoje, geralmente é porque a gente trabalha ação anti-inflamatória e manejo de dor e manejo ambiental, que é o mais importante na grande maioria Sim, das o vezes. manejo de comportamento. É Tanto isso. que a grande- gatinho, né? A Exato. grande maioria dos meus pacientes eu faço, né? Às vezes um anti-inflamatório, quando tem necessidade, é um manejo de dor e proponho algumas mudanças de manejo, né? Ou mando para os colegas de ferinos também, que eu faço muito isso também, porque... Procura lá o Sim. especialista de felinos. Aham. Mas praticamente não uso antibiótico nesses casos. Perfeito. Então, fica aí o recado para os nossos amigos, tá? Não se esqueça. Com relação, assim, porque a gente vai mudar o tema agora, tá? Mas com relação à parte de nefro, você quer deixar algum recado, alguma mensagem com relação a essa especialidade, tanto para tutores como para colegas veterinários, assim, como alerta? Só ressaltar a importância dos check-ups anuais, né? De ter Sim. esse cuidado desde novinho. Pra gente tentar, se acontecer, eu não quero que aconteça problema, né? Com gatinho nem com cão de ninguém, né? Eu sou tipo uma pessoa que não quero que vocês me vejam tão cedo. Não estou assim. desejando esse mal. Mas se precisarem, né, que a gente consiga pegar esse paciente no estágio mais inicial para dar a melhor qualidade de vida possível para esse paciente, né? E para os colegas clínicos, assim, tentem encaminhar o paciente, não tem problema nenhum, a gente vai devolver os pacientes para vocês depois, Manda né? de volta. Não tem por que ter essa concorrência, né? Eu trabalho muito em parceria. parceria, né? Como eu falei, aquela situação, eu pego muito paciente atópico que tem doença renal também, nossos amigos cheats, né? Tem bastante. Então, eu sempre converso com o dermatologista para saber que, olha, posso mexer nessa ração? Não posso, o que a gente pode fazer junto? Né? Excelente. Parceria, né? Esse corticoidezinho aqui mesmo, pode mudar aqui? Bora tirar, não precisa estar mais no corticoide. Corticoide só são 7 dias. Sim. Mas assim, a gente tem que se relacionar bem com os nossos colegas, assim. Eu nunca tive essa mentalidade de competição, assim. Às vezes eu mando para os outros nefrologistas, inclusive. Olha, eu não tenho como atender hoje, mas assim, é uma situação meio urgente, eu vou lhe indicar aqui outro colega. E é isso, Ótimo. é isso mesmo. E assim a gente Maravilhoso. cresce. Sim, com certeza. Olha, então a gente agora vai entrar na parte de veterinário fora da caixa, que a gente consegue não, a gente costuma falar aqui, né? Que é quando o veterinário não fica só na sua área técnica. Então, doutor, você agora é o doutor dos memes, né? É o doutor das redes sociais, que tem aí seus 24 mil seguidores. Conta pra gente como é que isso começou, como é importante o veterinário também estar nas mídias sociais, qual dica você dá para os nossos colegas veterinários, para eles começarem a fazer também. E aí? Isso é uma coisa muito engraçada, porque eu sempre fui assim do meio digital, eu sempre gostei, desde o final do Orkut, né? Eu sempre já tava por lá. Olha, entregando a idade aqui, galera! Eu não lembro disso, eu quero Orkut. Eu também não. Eita! Mandava um depoimento pra gente, né, no Orkut, era bem legal. Tinha as comunidades lá. É legal, né? Sou fã da doutora Shirlane, né? Então, desde essa época, eu sempre estive ali presente nas redes sociais, sempre gostei, né? E, assim, durante muito tempo, eu sempre publicava as coisas, até escutava, assim, de forma pejoritária, né? Os colegas falando, ele é blogueirinho. A gente passa mas muito isso é por legal? isso, sabia? Isso não é ruim, isso Pois é legal, mas ser uns blogueirinho. anos atrás, isso era uma coisa pejorativa, Então, né? tem duas não. coisas. Não, eu só acho que quer se assim, aparecer. tem pessoas assim que acham legal e te apoiam, e tem pessoas que eu vejo que falam com ar do tipo, só é blogueirinha demais. agora, que são os haters, entendeu? Eu converso muito isso com a Larissa, né? Eu sempre E aí falo que eu quando a sei gente começa como a ter hater é porque tá dando certo. Isso que ela fala pra mim. Porque das duas de aqui, boa. essa aqui é a mais otimista. Eu sou o copo vazio, ela é o copo cheio. Olha só, vai entrar na terapia aqui agora. Vai fazer uma terapia. Mas e aí as pessoas ficavam falando, mas aí você continuou Eu lá. sempre continuei, né? A Fabiola me conhece desde a época da graduação, ela sabe que eu sempre andei pelos Facebook da vida, né? Essa foi boa. Aí, mas eu tava falando pra vocês anteriormente que eu tentava fazer uma coisa mais séria, assim, né? O que é doença renal? 5 na quinta. Aí Fazia um vídeo todo arrumado, falando do rim, mostrando a anatomia do rim. paletó, né? Era um negócio assim.
Aí só eu ia olhar o engajamento lá, acho que era só minha mãe que curtia. Oh, gente, Não, não! eu tenho que mudar isso aqui, não é possível. E as mães sempre vão lá comentar, né? A minha sim. mãe não perde um também. Aí fala, não, Também é eu ótimo. tenho que passar minha mensagem, mas eu tenho que ver que tipo de abordagem que o pessoal quer. Eu sempre fui, assim, bem-humorado, assim, Aham. nos meus colegas de trabalho, então eu pensei, vou juntar aqui o útil ao agradável, né? Minha mente insana pra pensar em memes. Aí comecei, assim, é uma coisa bem intuitiva, assim, não é nada planejado, assim, eu tô vendo lá, às vezes, os reels lá no Instagram e vejo, isso aqui acho que dá pra encaixar com alguma situação, e vai. E é ótimo, E foi porque legal. tem cada um mais perfeito do que o outro, que eu morro de rir. E o humor é uma ferramenta, assim, impressionante de aprendizado, assim, a gente ri, a gente grava a informação, né? E hoje é um dos motivos que a gente busca a rede social, né? A gente, eu perco muito tempo porque tá me fazendo rir. Quando eu começo a ver muita coisa ruim, eu saio rápido. Mas quando eu vejo esses rios que me fazem rir, gente, é muito engraçado. Porque a gente se vê no lugar, a gente se vê na ideia, a gente morre de rir e quer compartilhar. Porque eu falo, acontece isso mesmo, vou mostrar aqui para minhas amigas veterinárias. Então, Aham. é muito legal, doutor, parabéns. Eu acho que isso, assim, é um diferencial. Hoje, eu e a Larissa, a gente acredita que, assim, a mídia social é o caminho, não tem jeito. E a gente tem que levar uma informação de uma forma mais leve e descontraída. Que é Sim. isso que, nem só pelo engajamento, mas é para te mostrar, passar o recado que você quer para aquelas pessoas. E assim, a minha especialidade é uma especialidade tensa, né? A gente sempre tá lidando assim com pacientes graves, então assim, se eu Exato. deixar o negócio mais mais triste sinistro lá, ainda, né? triste, Aí fica é. complicado. Então eu arrumei uma forma mais leve, uma forma que até nem apareço tanto, né? Às vezes a pessoa sabe dos memes, mas às vezes não associa com a minha imagem, né? Mas agora em diante, depois desse podcast, Todo mundo além vai do saber. meme, vai ter também a imagem do Dr. Caio. Não Todo tem mundo como- já sabe quem é o rei dos memes aqui do Pará. Fora, assim, que é uma oportunidade, assim, de se aproximar com profissionais que a gente tem lá em outras regiões que a gente não tem tanto Sim. acesso, né? Sim. Então, conheci várias pessoas assim, que eu nunca imaginei que eu conheceria através do Instagram, né? Que Olha que compartilham legal. minhas coisas. Dia desse, minha colega falou, nossa, Caio, fiquei impressionado, porque eu moro aqui no Rio de Janeiro e os colegas estão compartilhando teu conteúdo toda hora aqui. Falei, Olha graças a que Deus, Muito legal. legal. Fale que muito você é minha legal. amiga. Parabéns. Logo, logo estou bem famoso. Parabéns, continue assim, continue fazendo esses memes. E a gente sabe que você está servindo de inspiração para vários outros colegas. Muito obrigado. E alegrando o dia também, né? Na rotina de que a trabalho. gente morre de rir. É que eu Não, sou meio e assim, não tem, devagar não tem felicidade maior para quem produz conteúdo de ver as pessoas compartilhando, né? Compartilhando, comentando, é verdade. verdade, é verdade. E assim, melhor do que ter 24 mil seguidores é você ver que, por exemplo, nos últimos 3 meses foram 12 milhões de contas alcançadas. Então tem aqueles Olha que não só. te seguem, mas que mesmo assim Que acompanham, assistem, né? que curtem, né? Então, assim, Perfeito. 12 milhões é a população de vários países. Então, muito, assim... exato, é Tipo muita assim, o coisa. seu esforço nos bastidores está valendo muito a pena. Sim. Isso é muito E legal. isso aumenta a responsabilidade também do que a gente publica. Quanto mais gente te segue, mais responsabilidade a gente tem com o que publica. Né? Exato. Então, não é uma coisa totalmente fácil, porque você, por exemplo, publicar 2, 3 memes por dia... Não é fácil, não. Quem mexe com rede social sabe que não é fácil. É verdade. Cláudia que eu diga. Ai, doutor, mas que legal, olha. É bom a gente conversar assim, ter essa conversa um pouco diferente da área técnica e ver também que você está indo para esse outro universo, né? Sim. Que é o universo da mídia social, saindo um pouco da área técnica. Ai, até falei embolado aqui. Mas, de certa forma... E para Tá quem aí sabe brilhando usar seu isso a caminho. seu favor, é uma ferramenta fantástica. Assim, acho que 90% dos meus clientes vêm do Instagram. Então, assim, Sério? sério. Que legal. Olha só que legal. Que eles vão lá, veem o meme às vezes, aí clica lá no link da Pra bio e vai pro conhecer, WhatsApp. Gente, fica a dica, ó, 90% do cliente Ah, é. dele vem de Instagram. Vamos fazer meme, galera. Não, mas cada um vai encontrar a sua forma, né? Não, Trabalha sim, no mas Instagram. assim, na sua área, né? Mostrar, se divulgar. Aí cada um tem que adaptar a sua... A sua Tem realidade. gente que gosta de dancinha, aí se É. eu for fazer dancinha já não vai ficar legal. Aí, então eu prefiro fazer os memes. A gente vai esperar uma dancinha do Dr. Caio. Vamos ver Em se breve, sai até o em final do breve, ano. gente. Quem sabe não sai hoje, depois do pod. A gente queria aqui também, a gente tá quase chegando ao final, que Tá pena. final. Mas a gente queria aqui também falar para você, perguntar um pouquinho. A gente sabe que você faz parte de um projeto muito importante, né, que é o Castramóvel.
Conta pra gente um pouquinho dele aqui, de uma forma resumida, como é que funciona, quem ele atende, qual é o objetivo do projeto, pra gente mostrar pra população esse projeto que a gente acha tão importante que você faz parte. Esse projeto do Castramóvel é um projeto assim que eu tenho bastante orgulho de fazer parte, né? A gente vem desenvolvendo desde dezembro, que foi a primeira ação lá em Marituba. Então a gente já passou aí por 7 bairros, não me lembro de cabeça, mas já foram assim centenas de animais castrados. Então é uma ferramenta importantíssima de controle populacional, né, de controle de zoonoses, né, secundariamente, que a gente percebe aqui na região metropolitana, não só em Marituba, mas Belém, Ananindeua, que a população de cães errantes é muito grande. Então é uma coisa assim meio que descontrolada. Então Sim. É. a gente está castrando aqui 2, tem outros 10 nascendo na rua. Então Meu Deus é do um céu. trabalho de formiguinha, assim, que todos os municípios, a tendência é cada município ter seu castramóvel hoje em dia, né? E que a gente tem que trabalhar em parceria. Por exemplo, região metropolitana hoje, graças a Deus, cada um já tem seus projetos, né? Ananindeua, Belém, Marituba. E isso é um trabalho que a gente vai colher os frutos mais lá para frente, que é, como eu falei, um trabalho de formiguinha. Então, trabalhando junto, a gente vai reduzir essa população de animais na rua e, consequentemente, o número de zoonoses e até de doenças transmitidas entre eles mesmos, né? Que, Sim, por exemplo, eu pego muito caso de tumor venérea transmissível lá em Marituba. Então, assim, castrando os animais, você já reduz pelo menos um pouco essa possibilidade, né? Então, assim, a população lá de Marituba, que é que eu faço parte do Castramóvel, ela pode ficar sabendo através do Instagram, tanto da prefeitura como da prefeita, que a gente sempre divulga por lá as ações, né? Por qual bairro que a gente vai passar. Geralmente a gente vai uma vez por mês em um determinado bairro e a gente avisa com uma certa antecedência para a população se programar. Geralmente a gente faz 100 animais por ação. E aí é só chegar lá, ter o comprovante de residência do bairro e não tem restrição de renda, nada do tipo. É só basta ser do bairro onde Aí está sendo a ação. tem um preparo pra falar pra esses animais, tipo assim, ficar em jejum? A alguma gente coisa? a gente começa primeiro fazendo a triagem desses animais, então a gente vê o histórico deles, se tem carrapato, se já teve algum problema de saúde e faz o hemograma. Então esses animais vão ser analisados, se eles estiverem aptos, a gente entra em contato com o tutor, né? Como é o nome? Responsável. Responsável, e ele vai no dia da cirurgia. Aí no dia da cirurgia a gente orienta, se for macho para levar o colar lisabetano, né? Se for a fêmea, a roupinha cirúrgica. Fazer o jejum, né, adequado de 6 horas de alimento, de 3 horas de água e vai dar tudo certo, o animal vai ser castrado. E o remédio, a medicação pós-operatória? A medicação a gente deixa a prescrição e o responsável é que compra mesmo, né? A Certo. medicação. Ele que compra, né? Isso. Aí depois a gente marca o dia para retirada dos pontos e reavalia o paciente se está tudo bem com ele. A E maioria- assim, os que não forem aprovados no exame de sangue, né? Que acontece muito de doença do carrapato, às vezes, a gente marca um retorno, faz o tratamento e mais lá na frente esse animal é castrado. Então a pessoa não perde a. mas essa questão aí que você falou que não precisa comprovar renda, isso não é um problema, assim, em relação às Assim, mas clínicas? Ou vocês geralmente são bairros que são pessoas de baixa renda? Não, majoritariamente são as pessoas de baixa renda que procuram o castramóvel, assim. Porque a gente também não pode restringir muito, porque é um serviço público, né? Então tem que atender todas as pessoas. Mas, assim, a grande maioria são pessoas de baixa renda mesmo. Entendi. Legal, parabéns pelo projeto. Eu acho que a castração ela tem muitos benefícios. Eu sou fãzona da castração. Infelizmente, hoje a gente vê alguns colegas que estão indo contra a maré, né, e querendo dar problemas para castração. Eu sou fãzona. Para mim, Não, tem que castrar. chegou comigo, eu já oriento na castração desde a primeira consulta. Então, parabéns. Eu espero que a gente consiga resolver essa população errante o quanto antes de animais que estão tão abandonados aí. O trabalho, a gente vai colher esses frutos a longo É de prazo, se Deus formiguinha, quiser. mas a gente tem que começar em algum Sim, momento, né? tem que começar. Mas assim, a maioria desses animais que são castrados, eles voltam pro retorno? A Ou maioria, não, só a maioria volta, sim. volta? Que Aham. legal. Sinal que a conscientização da população tá acontecendo. Um ou outro, assim, tem problema para levar o animal, né? São pessoas carentes, às vezes têm dificuldade de conseguir, por exemplo, transporte para levar, e um ou outro não vai, mas a grande maioria vai. aparece. Vai, tá vendo o comprometimento das pessoas, independente da classe social que elas estão tendo com seus animais? Isso é muito importante, Sim. muito importante. Estamos chegando ao fim Ah. de mais um podcast. Mas antes, a gente tem que agradecer aos nossos parceiros. Eu vou começar aqui com o nosso principal parceiro, que é a Averte, que abraça a nossa causa desde o começo. E hoje, amiga, a gente tem uma novidade, Averte. Tem. Maravilhosa. Os nossos super mascotes, que eles mandaram Olha aqui, ó, especialmente para fazer parte do nosso podcast.
o Dip E o e Trama. o Trama. Eles vão estar com a gente a partir de Maravilha. hoje em todos os Todos. podcasts do Virando Bicho. São os nossos mascotes, a Verte Oficial. Olha aqui. Ai, gente, eles são tão fofinhos. A edição, a minha Ai, filha vamos já deixar queria aqui. ficar, até eu queria ficar já. Olha, o Deep passou o programa todo me olhando aqui. Acho que ele gostou de mim. Opa, Verte, manda mais Dip e Trama aqui pra gente, faz favor. O Dr. Caio tá querendo o Agrax. Aceito. Ó, Grax pro Dr. Caio também, tá? Fica a dica. Olha lá, Verte, ó. Olha aí, manda um coraçãozinho pra Verte. É só fã de Ograx aqui. Olha, você lançou a bola, então a clínica parceira aqui já pegou, né? Vai montar um centro de hemodiálise. VetLife, que também é nossa Centro de parceira. hemodiálise VetLife. Vai Do ter nosso centro de podcast. dermatologia, Também, em centro de breve. hemodiálise. Eu tô aproveitando tudo pra todo mundo. Quero ver como é que eu vou cumprir o negócio depois. Se vira. Então, assim, a VetLife é nossa clínica também aqui, parceira do podcast, tá? Clínica do Coração, manda um beijinho aí pra A ela. clínica mais rosa e fofa de Belém. E que mais aqui? A Droga Vet, que também é nossa parceira recente, uma opção de produtos manipulados para aquelas formulações que a gente não tem no mercado veterinário ou aquelas apresentações que a gente precisa para administrar melhor a medicação dos nossos bichinhos. Então, a Droga Vet também é nosso parceiro. E do Dr. Caio também. E Ele do utiliza. Dr. Com Caio certeza. também. Inclusive, Ele assisti a entrevista da Laís. É maravilhosa a Laís. E hoje, a gente falou da Royal Canin, mas a gente também tem mais uma novidade de parceria, viu, pessoal? A Vamos lá. MSD, com um produto que bomba Vamos lá fora. nesse Brasil todinho. Qual é o produto, amiga? É o Bravecto, né? São Cadê ele nossos aqui? parceiros oficiais. Coloca aí o Bravecto aí pra gente. Cadê ele? Aí, Thiago, aí dá o o pause Bravecto. aí. Bravecto. Hoje é uma das maiores opções para controle de pulgas, carrapatos e sarnas nos animais, né? Tem a versão para cães e tem a versão para gatos também, E a tá? oral e transdermal. Tem comprimidos orais e tem a linha transdermal. Então, assim, uma ampla variedade para você fazer a proteção completa do seu cão e do seu gato. Exatamente. O que mais? Chegamos ao fim. Mas nós vamos falar para o Dr. Caio, né? Tem que deixar a mensagem Exato. dele aqui, tá? A gente queria que você falasse pro Dr. Caio daqui a 5 anos. Onde você quer ver o Dr. Caio? Como você se enxerga daqui a 5 anos? O que você quer deixar de recado para os nossos colegas veterinários? Olha ali para aquela câmera e Do fala fundo pra do gente. coração. Manda o seu recado, Dr. Caio. Acho que daqui a 5 anos eu queria estar em Dubai. Ele é dos meus. Gostei. Eu falei a mesma coisa. Daqui a 5 anos eu vou estar em Paris tomando espumante. Não, meus planos para os próximos anos é assim, evoluir cada vez mais a questão da nefrologia aqui no nosso estado, né? A doutora vai montar a hemodiálise dela. Vou mandar bastante paciente para ela. Vamos fazer esse projeto. E assim, tentar me aprimorar cada vez mais. A gente vive numa profissão que a gente não pode parar de estudar, né? Então, sempre tentar fazer cursos, frequentar congressos, né? E sempre evoluindo e tentando dar o melhor, assim, para os nossos clientes, né? Nossos pacientes, que eles tanto merecem. Então, é basicamente esse recado que eu espero, assim, para os meus próximos anos. Doutor Caio, muito obrigada pela sua participação. Nós ficamos muito felizes. Seja muito bem-vindo, Eu que agradeço. já foi, Sempre né? que precisarem Mas, de assim, mim. a sua presença aqui foi muito importante, ainda mais hoje com a nossa parceria, falando de um tema muito importante para os animaizinhos. Então, a gente gostou bastante. Vamos depois bolar mais outros temas. Para voltar de novo aqui. Vou fazer uns Deixa- memes pro Virando Bicho. Oba! Gostei, Queremos! Então, esse aí é mais um quadro, Do né? nosso episódio. O Oh, episódio não, do peraí, nosso mais quadro. episódio. Olhei pro Caio e fiquei... Bora, os 3 juntos. Vai é lá. mais um episódio do nosso quadro Virando Virando Bicho!